Seguinte, vocês viram, né, a parte luminotécnica lá com o tio Bezerra? Não viram nada, né? Só me dê um feedback aí se viram ou não. Provavelmente vocês não viram nada, né? Vocês dimensionaram o circuito de iluminação simplesmente por uma potência, né? Simplesmente vocês disseram lá que tinha uma potência de uma lâmpada de fluorescente compacta, uma lâmpada de 15 watts, né? Uma lâmpada de 10 watts, né? Vocês simplesmente dimensionaram lá por uma potência. Se bem que inclusive até as lâmpadas fluorescentes compactas no mercado já está faltando, né? Já tá, tipo assim, eu fui comprar um dia desse lâmpada fluorescente compacta lá em Fortaleza para levar lá pro meu sítio lá. E rapaz, não encontrei, só tinha LED. E LED, a vida útil tá uma porcaria, né? A região de Marizia, essas lâmpadas de LED, bicho, dura porra nenhuma, né? Não dura nada. Então o pau que rola hoje é LED, certo? Então vocês dimensionaram somente com a potência, né? Mas não se dimensiona, né? Não se dimensiona a iluminação por potência. Se dimensiona por iluminância, por luminância, por curva fotométrica, né? E é a partir daí que você tem a luminância baseado na lâmpada, baseado na luminária, né? Aí você vai ver a potência que aquele sistema de iluminação vai requerer do circuito. Geralmente a potência de iluminação é uma potência baixa em comparação a uma TUG, né? De 100 watts, né? Uma TUG de 600 watts, né? Geralmente é uma potência bem mais baixa. Mas é uma potência que você tem que representar e, além disso, você que tem que dizer quantos pontos você vai ter para o circuito de iluminação. Certo? Quantos pontos você vai ter? Como é que vai ser a divisão dos circuitos? Né? Qual vai ser o tipo de lâmpada? Qual vai ser o tipo de luminária, né, que vocês vão utilizar, né? Felizmente tem software para isso, né? Tem o Dialux, né? E o Cal, graças a Deus, tem lá dizendo que nos permite fazer o luminotécnico de indústria, ó. Lascar mesmo uma porra dessa. Né? Então, né, a gente vai pegar e fazer o cálculo de iluminação, né? Vamos verificar os tipos de luminárias. Felizmente tem software. Só que antes disso, a gente precisa de determinados conceitos, até para vocês entenderem, né, os dados que vão ser fornecidos no catálogo de lâmpadas. Como eu falei para vocês, né, nessas cadeiras de instalações elétricas, né, seja industriais, prediais, residenciais, o que vale é muito mais norma e catálogo do que livro, né? Livro sempre vai vir atrasado. Então, você se manter sempre atualizado, né, vai valer muito mais norma e catálogo, beleza? Então, o primeiro conceito é o de luminância, de iluminância, né? Que aqui é o limite, né? A razão do fluxo luminoso em torno recebido pela superfície em torno de um ponto considerado, quando essa superfície tende a zero. Quer dizer, você tem um fluxo luminoso que sai desta lâmpada em forma de radiação e ele vai iluminar determinada área, certo? Quando você pega o elemento infinitesimal dessa área aqui, né? Aqui no caso vocês viram o cálculo, né? Seriam em coordenadas polares, né? Você pega um elemento infinitesimal, né, daqui, então você tem a iluminância dessa lâmpada, beleza? E a iluminância, né, ela é dada pela razão entre o fluxo luminoso e a área que está sendo iluminada. Óbvio que não é uniforme, a iluminância não é uniforme. A gente vai ver nas curvas fotométricas, né, que não é uniforme a iluminância, mesmo porque, ó, você vê que por exemplo, nesse caso aqui é uma lâmpada, parece ser uma lâmpada de vapor de sódio, se bem que não, a lâmpada de vapor de sódio é mais ovalada, né? Mas você nota aqui nesta lâmpada que, por exemplo, você não tem elemento de iluminação aqui no bocal,
Então você nota que a iluminância quer dizer, o fluxo luminoso fornecido por essa lâmpada, ele não é uniforme, né? Aí pergunta, o que é fluxo luminoso? É a potência de radiação emitida, quer dizer, é a potência luminosa de radiação emitida. Quantos watts de potência aquela lâmpada recebe, ou aquela lâmpada transmite em forma de luz? Porque, por exemplo, quando você pega uma lâmpada de 9, 12 watts, aquela lâmpada, aquilo ali é a potência consumida pela lâmpada toda, né? Obviamente, por exemplo, se você pega uma lâmpada de fluorescente compacta, ela tem a parte do reator, ela tem a parte da eletrônica, ela tem a parte do fator de potência, né? Então, tudo isso é a potência da lâmpada, a potência que a lâmpada consome. O fluxo luminoso é a potência que ela emite em forma de radiação luminosa. Por isso que depois também existe o conceito de eficiência luminosa, que é o quê? É a relação entre a potência emitida pela fonte luminosa em watts pela potência consumida por essa lâmpada. Então, para você saber a potência emitida pela lâmpada, né, você vai pegar, verificar a eficiência dela na própria caixinha, né? Não confunda eficiência com fator de potência. Para vocês terem ideia, né, para vocês terem ideia de potência de lâmpada, né, e a gente vai falar isso depois, né? Por exemplo, as lâmpadas de estádio, né, elas geralmente são lâmpadas de vapor metálico, né? Elas são lâmpadas com... Cada lâmpada daquela tem um reator de 400 watts para acionar 250 watts, né? Que são várias lâmpadas, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né? As lâmpadas de vapor metálico, né? Ou mesmo vapor de sódio, aí depois também entra o índice de reprodução de cor, né? Eu já ia falar, né? Tem um lance do índice de reprodução de cor. A gente vai falar, Diego, fica tranquilo. Ei, meu filho, tudo bom? Como é que tá na Itapoca? Tomou vacina, né? Então, a gente vai ver que, ao contrário do que todo mundo fala, que o pessoal fala muito de LED, né? Nem sempre as lâmpadas de LED são as mais eficientes. A gente vai ver uma lâmpada que vocês nunca ouviram falar, a lâmpada da indução, né? Elas são as melhores de todas, assim, né? Em termos de eficiência, né? São as melhores de todas, mas o que a galera gosta é de modinha, né? Eu lembro que na década de 80 a modinha era laser, né? Tudo laser, disque laser, que era o CD, né? Laser, né? Aí depois, na década de 90, 2000, virou plasma, né? TV de plasma. Tudo era plasma, né? Aí depois, né? Antes disso, né? No final da década de 70, tudo era eletrônico, não sei o que é eletrônico, injeção eletrônica, né? Tudo era eletrônico. E hoje tudo é LED, TV de LED, lâmpada de LED, tudo é LED. Então tem uma modinha que a galera gosta, né? Sempre tem uma moda, né? Hoje a lâmpada de LED já compensa, né? Quando eu dava essa parte de luminotécnico em industriais, né? O cara veio falar de lâmpada de LED em 2012, 2013, né? E a lâmpada de LED era muito cara, né? E não era tão boa para mercado. Mas ele se chama a lâmpada de LED é melhor. Não, peraí, né? Não é bem assim, né? Você não pode... Aquela história, você só pode dizer que a lâmpada de LED é a melhor se você vender lâmpada de LED, aí você está certo. Mas nem sempre é a melhor. Beleza? Então tem no conceito de iluminância, fluxo luminoso e eficiência luminosa, né? Vamos ver aqui. A gente vai para o conceito de intensidade luminosa, né? Que é o limite da relação entre o fluxo luminoso em um ângulo sólido em torno da direção dada. Essa intensidade luminosa é que vai formar a minha curva fotométrica. Como eu falei para vocês, no plano XY,
né? Olha como é que é a intensidade luminosa, porque o fluxo luminoso aqui ele é uniforme para o chão. Uniforme que eu falo, ele irradia, né, uniformemente. Agora, quando você pega o plano YZ, aqui ficou YX, mas é YZ, o que é que acontece? Você começa a ter uma deformação na própria estrutura da lâmpada. Então, a nossa curva fotométrica, óbvio que você não vai ter iluminação para dentro do bocal, né? A nossa curva fotométrica, ó, o fluxo luminoso aqui pro bocal é zero, claro, né? E diminui bastante, né? Aí vai normalizando à medida que você vai chegando aqui, ó, né? Nessa parte da lâmpada. Então, é isso aí que define nossa curva fotométrica. Tio Ebinho, mas para que ninguém quer iluminar o teto? Quer sim, senhor, né? Porque quando você pega e vai fazer, né, o cálculo de luminância de um determinado ambiente, né, você tem que analisar a refletividade do teto, da parede e do chão. Não é simplesmente, né, o fluxo luminoso saindo da lâmpada, não. Você tem, né, fluxo luminoso que reflete na parede, que reflete no teto, que reflete no chão. E quanto mais escuro ou quanto mais claro, vai aumentar, né, a curva de luminância, né, do seu ambiente. Porque no fim das contas, você tem que verificar a curva de luminância. Porque a norma, no caso a 5413, né, e a 8995, são essas duas normas aqui, ó, né? Porque o seu objetivo é o quê? Pois é, né, rapaz? O Bahia, pai e mãe, Nunes, tio e tia, gol do Bahia. Prato e panela, louça na pia, gol do Bahia. Aí como só teve dois, eu vou passar lá nos dois. Eu não vou falar, né? Não vou falar o resto não. O cachorro late e o gato mia, eu não vou falar não. Eu pensei que você torcesse pro Picos, né, do Piauí, né? Mas tudo bem. Me mata de orgulho. Tava falando de você ontem, Nunes. Perdeu, cala a boca, perdeu, desgraça. Perdeu, o Bahia ganhou. Sim, voltando. Voltando. Aí é Coriçaba, né? Esqueci. Perdoe. Os torcedores ilustres que, né, do Coriçaba, você, torcedor do Ferrinho, o Bezerra, né? Só as pessoas específicas. Voltar aqui. Então, no fim das contas, né? No fim das contas, cala a boca, perdeu, acabou, perdeu 0 pontos, acabou-se. Não adianta não, perdeu a Copa do Nordeste, perdeu agora, perdeu. Vai chorar para sua mãe, vá. Voltando aqui para a aula, né? Voltando aqui para a aula. Então, no fim das contas, né? O que você quer no final é seguir a norma. No caso, a 5413, que ela trata de iluminância de interiores, né? E a ISO 8995, que também que é a iluminação para ambientes de trabalho. Vocês podem ficar somente com a 5413, é tranquilo, vocês ficarão apenas com a 5413. E dentro da 5413, né, você tem a iluminância dos ambientes. Então, no fim das contas, o que é que você quer? Você quer ver, né, as curvas de iluminância do ambiente para saber se está atendendo, né, as especificações da norma, né? Saber se está atendendo as especificações da norma. Aí você vem aqui, né? Iluminação geral para a área de trabalho, né? Ó, né? Iluminação adicional para tarefas visuais, né? Microeletrônica, cirurgia. Aí dá a quantidade de luminância, né? A mínima, a média e a máxima. Beleza? Então,
o seu foco, o seu objetivo num projeto luminotécnico é isso aqui, não é a potência, não é o circuito, é a visualização. E ao contrário do que muita gente pensa, né? Ao contrário do que muita gente pensa, quanto mais lâmpada, não melhora a iluminância do ambiente, não melhora a sua visualização, porque uma quantidade muito grande de lâmpadas ela pode causar ofuscamento, né? Então a visibilidade da sua área de trabalho ela diminui bastante. Então não é quanto mais melhor, não. Existe existe um limite, né, de iluminância. E esse limite de iluminância é mostrado pela norma, né? Vocês podem ficar aqui com a 5413, que a 5413 era de modo geral bem completa, né? Aí ele tem os pesos pela idade, né? No meu caso, eu já estou com peso zero aqui, né? Entre 40 e 55 anos, já vou para peso mais um, né? Velocidade, né? Já vou estar com esse problema, então obviamente tem uns pesos. Então a 5413, né? Ela, ó, barbearia, biblioteca, centrais elétricas, auditórios, né? Acondicionamento, bancos, cervejaria, a galera gosta, né? Cervejaria, né? Cinemas e teatros, né? Consultórios, né? Corredores e escadas, consultórios, correios e telégrafos. Então, ela dá, de modo geral, a 5413 já fornece todos, né? Todos esses dados. Eles dão um norte bem tranquilo, né? É bem tranquilo. Então, é isso que você quer avaliar no seu projeto luminotécnico, né? É a iluminância do seu ambiente, da sua área de trabalho. Beleza? Então, tá aqui o conceito de intensidade luminosa, né? O conceito de iluminância, né? É a intensidade luminosa em um determinado ângulo, né? Porque a iluminância ela é geral. A luminância ela vai depender, né, do ângulo. Porque, por exemplo, ó, você está aqui nesse ângulo aqui, ó. Você vê que o ângulo aqui é uniforme, mas aqui não é. Então a iluminância ela vai verificar o quê? Você quer a luminância no caso, dessa região aqui, ó, desse ângulo aqui, ó. Obviamente que a iluminância desse ângulo aqui, alfa, é diferente da iluminância desse outro ângulo aqui de cima, ó, que é diferente desse outro ângulo aqui mais acima. Então a luminância é a iluminância para uma determinada faixa angular, partindo da fonte de luz. Lembrando que a gente tem a curva fotométrica, né? No caso dessa lâmpada, ela como se fosse pontual, né? Mas o mais comum são lâmpadas, né? No caso, para ambiente de trabalho, são lâmpadas fluorescentes tubulares, no caso. Então elas não são fontes pontuais. E aí, Tiabinho, como é que a gente faz se a fonte não é pontual? Da mesma maneira que você, para uma fonte pontual, você tem curva fotométrica, para lâmpadas fluorescentes tubulares ou de outros formatos, né, ovaladas, né, ou lâmpadas grandes, né, de tipo vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio, ou mesmo lâmpadas a indução, você também tem curvas fotométricas. Então, a metodologia do cálculo de luminância é basicamente a mesma. Vocês entenderam o que eu falei? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Dê um feedback aí para mim, por favor. Dê um feedback pro tio Ebinho aí. Dê um feedback aí para tio Ebinho. Tá tranquilo mesmo?
Tranquilo, ótimo, show de bola. Qualquer dúvida, para aí, tio Ebinho volta para vocês, beleza? Então, tendo esse conceito aqui de luminância, né? Vamos para índice de reprodução de cores, né? Que era o que o Diego estava falando, o Diego estava perguntando, beleza? O índice de reprodução de cores, para mim, fica até difícil de avaliar. Eu posso falar de maneira técnica, né? Porque eu sou daltônico, né? Então, o meu olho já tem um problema com o índice de reprodução de cores, né? Então, o índice de reprodução de cor, né? Ele avalia, né? Numa escala de 0 a 100, ou em que 100 é a reprodução de cor sob a luz do sol. Por que sobre a luz do sol? Né? Porque é a luz branca, perfeita, com todo o espectro de frequência, a luz do sol. Então, o que é a reprodução da cor? Né? É a incidência da luz, né? E como ela reflete em determinada superfície. Beleza? Então, o índice de reprodução de cor, né? 80 é bom? Sim, 80 é muito bom, né? Por exemplo, você não precisa ter um índice de reprodução de cor muito bom, por exemplo, na rua. Por isso que você vê, hoje não, né? O pessoal substitui tudo por LED, né? Modinha LED. Mas você pega aquelas luzes amareladas, que são lâmpadas de vapor de sódio, né? Que elas, no caso, para a iluminação pública, elas são as melhores, as mais eficientes com relação a custo-benefício, né? Mas o índice de reprodução de cor delas é 30, é baixíssimo. Mas você não precisa de índice de reprodução de cor na rua. Você precisa de índice de reprodução de cor no escritório de arquitetura, né? Em que né? Você está trabalhando com cores, modelos, formatos, né? Então, nem sempre você não precisa do índice de reprodução de cor perfeito para todos os ambientes. Tem as suas aplicações. Beleza? Outro dado também para as lâmpadas é a temperatura da lâmpada, né? A gente pode fazer uma analogia que quanto maior a temperatura da lâmpada, mais fria é a sua cor. Tio Ebinho, como assim? Você pega lâmpadas né, as lâmpadas antigas, né, aquelas incandescentes, né, que esquentavam mais do que iluminavam, né? A temperatura da lâmpada, ela era do filamento de tungstênio, era de 1500 Kelvin. E você notava que a lâmpada, a reprodução de cor dela era bem amarelada, né? No outro extremo, você tem lâmpadas, por exemplo, lâmpadas de xenon, que elas vão para 12.000 Kelvin, né? E você nota que a luz é bem azul, né? A luz é bem fria, só que a temperatura, né, é bem mais elevada. Então é essa analogia que o pessoal faz, né? Que quanto maior a temperatura, né, mais fria é a cor, né? Qual é a lâmpada ideal? Não vai depender do ambiente que você está trabalhando. Por exemplo, você está em um supermercado, né? Você quer que o índice de reprodução de cor seja o melhor possível. Onde é que o índice de reprodução de cor é o melhor possível? Quando a cor for branca, né? Branca luz do dia, que chamam. Isso aí você vai estar com uma lâmpada mais ou menos de 6.000 Kelvin. Entenderam? Porque se você pega e bota uma lâmpada eu acho que não tem lâmpada para ambiente fechado de 9.000, 12.000 Kelvin, eu desconheço. Mas ela vai causar um ofuscamento e não vai dar um índice de reprodução de cor que você quer. Porque ela já é uma luz azulada, né? Uma xenon, por exemplo. Ela vai iluminar bastante, né? Um ambiente aberto, né? O fluxo luminoso dela é alto, até para elevar, né? Assim, até se você pegar uma lâmpada de boa eficiência, né? Até para você pegar a relação entre potência, né, consumida e potência luminosa,
né? Então a potência dela é alta porque você tem que elevar bastante a temperatura da lâmpada, né? Mas você não quer isso num supermercado. Você não quer que o cliente olhe para a prateleira e tenha um ofuscamento. Não, você quer que ele veja, né, o biscoito, né, o material de limpeza, né? E onde é que você vai ter melhor índice de reprodução de cor, né? Geralmente são com luzes brancas, né? Então vai estar mais ou menos em volta de 6.000 Kelvin. 3.000 Kelvin já dá já, mas ela fica mais amarelada. Você nota aqui, ó, que esse gatinho lindo, né? Eu tenho um gatinho igualzinho esse aqui, é o Malelo. O Malelo, ele conversa comigo, Malelo. Fofo, igual esse gato, só que maior, né? Você nota aqui, ó, né, que uma lâmpada com uma temperatura de 3.000 Kelvin, você nota que, apesar do gato ser amarelo, óbvio, eu sou daltônico e estou vendo que o gato é amarelo, né? Eu sou daltônico, não sou cego, né? Então, você nota que esse ambiente é mais amarelado. Com índice de reprodução de cor menor, né? Você nota que o ambiente deixa de ser amarelado, mas aqui no caso houve perda da reprodução de cor, né? Se fosse uma lâmpada de 6.000 Kelvin, isso aqui já estava mais branco, né? Porque uma lâmpada de 3.000 Kelvin ela é um pouco mais amarelada, né? Então, tipo, o espectro de frequência emitido por ela vai mais, né, para essa região. Então, o que reflete da luz, né, vai aparecer algo mais amarelado. Entenderam? Vocês estão entendendo? Dê um feedback aí para o Tio Ebinho, por favor. Não, na cor da luz do sol não é 6.000 Kelvin, não. Eu tô dizendo que a luz branca, né, que você encontra nas lâmpadas é de 6.000 Kelvin. Entendeu, Thiago? A luz mais branca, porque a luz mais branca não vai ter refletividade. O espectro de cor dela vai ser o que? O mais uniforme possível. Porque a luz branca é a composição uniforme de todas as cores. Entendeu? E quem reflete melhor, tipo assim, quem vai refletir melhor no caso da incidência de um ambiente azul? Vai ser uma luz branca, uma luz amarelada ou uma luz azulada? Você está entendendo? Então não é que a cor da luz do sol é 6.000 Kelvin, é que a lâmpada, né, que emite luz branca é de 6.000 Kelvin. Não, no índice de reprodução de cor não, né? Não é porque a cor, o que é a cor do ambiente? É o que ela reflete a partir da incidência de luz, né? A luz incide e reflete. Por exemplo, se eu boto uma luz amarelada para incidir sobre uma superfície branca, provavelmente você vai ver ela amarela. Se o índice de reprodução de cor dela for 100, né, provavelmente ela vai estar o quê? Refletindo a luz mais amarelada. Você está entendendo? É a reflexão do ambiente, da superfície. Beleza? Então vamos aqui para os tipos de lâmpadas, né? A primeira lâmpada que eu vou apresentar para vocês é a fluorescente compacta, né? Que depois que as lâmpadas depois que as lâmpadas, né, incandescentes elas né, foram proibidas, né, porque era lâmpada mais, a pessoa usava muito em chocadeira, né, lâmpada incandescente, né, foram, né, as adotadas pelo mercado, né, foram essas lâmpadas fluorescentes compactas, né, elas com relação, não é a lâmpada que dá um índice de reprodução de cor. Você está entendendo? Só que quanto maior for
o fluxo luminoso para uma determinada superfície, né, mais resolução de cor ela vai dar. Entendeu, Vitor? Caraca, só. Entendeu? Qualquer coisa pode botar a pergunta aí que eu vou respondendo. Então, essas lâmpadas, né, com relação às incandescentes, as anteriores, elas representavam, né, a economia de até 80% de energia, 80% de energia, né? E a base, né, dela, até para manter a uniformidade com o padrão anterior, era aquela base E27, esse soquete aqui é 27, ó, que era o mesmo utilizado pelas lâmpadas incandescentes, para você simplesmente substituir, né? Enquanto uma lâmpada incandescente ela durava cerca de 1000 horas, né? Essas lâmpadas fluorescentes compactas, elas duram por volta de 7.500 a 8.000 horas, quer dizer, 8 vezes mais, né? Assim, a durabilidade delas é 8 vezes maior com relação à lâmpada incandescente, né? E a temperatura dessas lâmpadas, elas vai ao redor de 2.700 Kelvin até 6.500 Kelvin. É uma luz bem branca, né? A desvantagem dela, ela é o quê? Que você não consegue dimerizar ela. Ou ela está ligada ou ela está desligada, né? Não tem esse meio termo, né? Diferente das lâmpadas incandescentes que você consegue dimerizar. As lâmpadas de LED você também consegue dimerizar, né? Existem lâmpadas com reatores dimerizáveis, né? Até porque o LED é mais fácil de dimerizar por conta do nível de tensão, né? Você coloca um acionamento a tiristor e você vai alterando a forma de onda. A diferença de uma lâmpada, né, fluorescente ou fluorescente compacta, que o gás dela precisa ser rompido, ela é um rompimento ali, né, da rigidez elétrica do gás, e aí aparece a iluminação quando rompe. Então não existe o meio termo de meio acesa ou meio apagada. Principalmente porque essas lâmpadas fluorescentes, elas na verdade elas não acendem, elas piscam, né? Elas piscam na frequência da rede, né? Quer dizer, 16,67 milissegundos, né? Esse negócio de esquentar eu vou falar depois de reatores, né? Beleza? A eficiência luminosa dessas lâmpadas, elas fornecem mais ou menos cerca de 50 a 60 lumens por watt. Quer dizer, é muito boa, né? São lâmpadas com eficiência muito boa, né? Então você tem essas lâmpadas fluorescentes compactas, né? Beleza? Que o pessoal chama de integrada, e você também tem as lâmpadas fluorescentes compactas não integradas. Beleza? Eles não possuem reatores. Então você pode ligar elas a um reator já existente. Tá entendendo? É mais ou menos o esquema que funciona as fluorescentes tubulares. As fluorescentes tubulares, elas não têm reator incorporado, né? Você tem a lâmpada separada do reator. Essas lâmpadas aqui, fluorescentes compactas, né, são integradas. O start era para dar atenção, tá entendendo? Porque ali era para a lâmpada com reator eletromagnético, Thiago. O que é que acontecia com o reator eletromagnético, né? Você ficava alimentando o reator, ela ia elevando a tensão. O reator ia elevando a tensão e jogando para o start. Entendeu? Quando chegava numa determinada tensão, tipo 2.000, 3.000 volts, o que é que acontecia? O start fechava e aquela tensão era descarregada na lâmpada. Então ele fornecia para auxiliar, né, para fechar o circuito somente quando você tivesse aquela tensão que a lâmpada fosse e pudesse iniciar, evitando o consumo. Porque você tem essas lâmpadas, tem algumas lâmpadas a reator ainda hoje, né, que era como o Vitor está falando.
são lâmpadas que elas começam a consumir no curto-circuito, na ligação. Então, geralmente, a corrente delas antes de ligar, ela é maior do que a corrente delas de regime. Né? Isso é um problema, inclusive, que eu tive quando eu fiz um luminotécnico de um supermercado, que eu fui testar o grupo gerador, né? Fui testar o grupo gerador para ligar, e eram lâmpadas de vapor metálico. O que é que acontecia? Eram 9 kW de iluminação e eu peguei um grupo gerador de 12. Vai dar, né? Aí o que é que acontecia? Por conta da queda de tensão, os dois últimos reatores, eles não conseguiam ter tensão suficiente para ser fechado, para efetuar, né, a tensão, a descarga na lâmpada, né, do gás dentro da lâmpada. O que é que acontecia? Era como se a lâmpada tivesse partida direto. Como a corrente da lâmpada, a partida da lâmpada era maior do que a corrente nominal, você tinha uma queda de tensão. Então nunca que eu alcançava a tensão que era para o reator ligar. E essa tensão desses reatores era coisa de... esses reatores, eles ligam até 200 volts. Né? Abaixo de 200 volts eles não ligam, eles ficam só consumindo. Então o que é que acontecia? O grupo gerador, que era de 12 kVA, não conseguia sustentar a lâmpada porque a potência era maior. Mas a potência dos reatores era menor? Era, mas a corrente era maior porque a lâmpada não tinha ligado. Aí dava queda de tensão, aí ficava... Aí o gerador estolava. Entendeu? Pelo lance de queda de tensão. É mais ou menos a função do start. Entendeu? Então, você também tem as lâmpadas, né, as fluorescentes compactas, que não vêm com reator, que elas são as não integradas, elas só vêm com os dois terminaizinhos. Para você só substituir, a lâmpada queimou, né, acabou a vida útil da lâmpada, você só substitui o reator, né? A eficiência dessas lâmpadas, a eficiência luminosa, ela é maior do que as lâmpadas fluorescentes compactas integradas. Ela vai por volta de 70 lumens por watt, né? A vida útil dessas lâmpadas também é maior, é coisa de 10.000 horas, né? Mas, obviamente, né, você tem que ter um reator próprio. Beleza? Você tem que ter um reator próprio para essas lâmpadas. Mas essas lâmpadas aqui, é como eu falei para vocês, há 3 semanas atrás, eu fui para Fortaleza para ver meus filhos lá, né? E aí no sítio o rapaz pediu para comprar lâmpada, e quando eu fui comprar lâmpada fluorescente compacta, não tinha mais. Né? Já não tinha mais, né? O pessoal estava migrando muito para LED, né? Aí, né? Obviamente que cada lâmpada dessa você pode ter ou não a luminária. Qual é a vantagem da luminária? Luminária, por exemplo, as luminárias, elas geralmente têm um elemento reflexivo dentro delas. Quer dizer, a parte da curva fotométrica da lâmpada, né, que ela é baixa, ela faz o quê? Aqui, né, que ela não precisa iluminar essa parte aqui do teto. O que é que acontece? A própria luminária direciona essa luminância, essa iluminância, né, que supostamente que ia para o teto para ter refletividade do teto, ela direciona para onde? Para o seu plano de trabalho. Beleza? Eu botei esse exemplo aqui dessa curva fotométrica, né? Porque você, né, nesse caso aqui, né, aliás, a maioria dos fabricantes, né, elas fornecem o arquivo de formato IES, que é o arquivo do Dialux. Beleza? Essa curva fotométrica aqui, né, ela se refere à distribuição da intensidade luminosa. Lembra a intensidade luminosa, a luminância?
que depende do ângulo. Pois é. Então o que é que faz essa luminária? Ela direciona a iluminância da lâmpada para o seu plano de trabalho, que é onde você quer que ilumine. Beleza? Essa curva fotométrica, ela indica o quê? Né? Indica a intensidade luminosa em todas as direções. Ele pega aqui, ó, 180 graus, obviamente que você não vai refletir no teto, né? E obviamente não vai ter uma refletância considerável aqui nessa região, aliás, nenhuma, né? Então ela fornece o que? A distribuição da intensidade luminosa com relação à direção. Tio Ebinho, eu preciso saber dessa curva fotométrica? Não, você precisa entender a curva fotométrica, né? Mas o próprio software ele já faz o cálculo todo para você, o Dialux. Por isso que você baixa esse arquivo aqui que o pessoal chama de IES. São arquivos de extensão do próprio Dialux. Beleza? Essa luminária aqui é luminária, deixa eu pegar o fabricante aqui, Revoluz, né? Ela é em alumínio, né? A moldura é em alumínio, o refletor é em alumínio metalizado, óbvio, né? E ele tem luminária de, né, uma fluorescente compacta, 2 ou 3 fluorescentes compactas de instalação. Beleza? Aí você tem as lâmpadas fluorescentes tubulares, né? Tem lâmpada fluorescente tubular ou lâmpada de LED tubular, né? Essa especificação aqui, né, T4, T5, T6, é da bitola, né, do tamanho da lâmpada, esse D aqui, ó. Beleza? Essas lâmpadas, elas geralmente têm potência de que? 20, 28, 32, 36 e 40 watts. E a vida útil delas é parecida com a da lâmpada fluorescente compacta, ela em torno de 8.000 horas. Já as lâmpadas tubular de LED, né, aí vai a vida útil delas é por volta de 25.000 horas. Né? E a potência delas é bem menor. Óbvio que a eficiência luminosa das lâmpadas de LED elas são melhores do que as lâmpadas fluorescentes tubulares. Opa. Óbvio. Beleza? Aí você também tem tamanhos dessas fluorescentes, né? Ela tem tamanho de 60 centímetros ou tamanho de 1,20 m, né? Obviamente que as lâmpadas de 60 centímetros são melhor para ambientes pequenos, tipo cozinha, área de serviço, né? E as lâmpadas de 1,20 m, né, são maiores, elas são feitas para quê? Garagem, sala comercial. Beleza? Aqui a gente tem tirou do catálogo da Lumilux, né, umas lâmpadas T5, né? São as fluorescentes tubulares bem fininhas. Na verdade, a bem fininha é a T6, né? Aquelas fluorescentes tubular bem fininha, né? Em que você tem aqui, ó, são lâmpadas. Essa lâmpada aqui ela tem 14 watts, né? E o fluxo luminoso dela é de 1350, então a eficiência luminosa é 1350 lumens por 14 watts, né? A temperatura da cor é de 3.000 Kelvin, né? Vai indo para o amarelado, enquanto essa de 5.000 já vai indo para o branco. O índice de reprodução de cor dela é excelente, né? De 80 a 89, muito bom índice de reprodução de cor dela. O diâmetro é 16 milímetros, que é específico do T5, ó, como é lâmpada T5, ó, o diâmetro de todas é o mesmo. E aqui você tem lâmpadas de 55 centímetros, lâmpadas de 85 centímetros e lâmpadas de 1,15 m, com base do tipo G5. Então no catálogo aí você pega e avalia. Óbvio que a lâmpada, né, com temperatura da cor de 5.000 Kelvin, né, ela vai ser mais cara do que uma lâmpada de 3.000 Kelvin.
Beleza? Óbvio, por quê? Porque a luz vai ser mais branca, né? Que é tipo assim, é mais agradável. Assim, na verdade, não é que seja mais agradável, né? É que para um ambiente de trabalho cabe mais a luz branca. Onde é que o pessoal utiliza luz mais amarelada, né? Por exemplo, em sala de som, né? Em ambiente de cinema, né? Home cinema, que o pessoal chama, né? Que você coloca uma luz mais amarelada para causar uma sensação de relaxamento, né? O pessoal antigamente utilizava muito aquelas lâmpadas dicróica, né? Que é uma luz mais amarelada, deixa você mais cansadão, né? Já você tá ali no final das contas para relaxar, beleza? Tranquilo? Aí, obviamente, que essas lâmpadas fluorescentes tubulares, elas precisam de umas luminárias, né? Essas luminárias, elas podem ser de embutir ou de sobrepor, né? Uma lâmpada de embutir você vai colocar onde? Em gesso. Uma lâmpada, uma luminária, você vai botar o quê? Em gesso, né? Geralmente em gesso, porque você embute ela. E as lâmpadas de sobrepor você vai botar onde? Né? Em locais que a iluminação difusa seja melhor, tipo um escritório. Beleza? Agora você tem que também tomar cuidado com o ofuscamento. Deixa eu passar aqui também, porque 1424 ainda tem que mostrar o Dialux. Aí você tem lâmpadas de vapor de mercúrio, né? Não, vamos dar uma parada aqui, a 1424. Vamos parar aqui nessa parte dessas luminárias aqui de embutido e sobrepor. Porque aí vai sobrar mais tempo até para eu mostrar o Dialux e vocês não vão ficar cansados. Beleza? Porque eu ainda vou falar da comparação de lâmpada de indução com lâmpada LED, com lâmpada de vapor de sódio, né? Ainda vou falar de todas essas, né? A gente vai fazer um comparativo, principalmente porque vocês vão trabalhar, né, muito com ambiente comercial e industrial, né? E nem sempre cabe você colocar tudo LED, né? Você pode apresentar outras soluções. Beleza? Dúvidas, gatinhos, nos comentários. Deixem um likezinho aí pro Tio Ebinho. E o Tio Ebinho vai pegar o beco. Cheiro na pita do oi. Fui! Conteúdo da prova. Não cai iluminação, beleza? Na prova não cai iluminação. Beleza? Eu vou botar para a segunda prova.